Nesta edição, o tema do programa TV Direitos Humanos é a violência urbana, a polícia que mata e a polícia que morre. Eu, Juliano Domingues e o professor Manuel Moraes recebemos Edna Jatobá, cientista social e coordenadora executiva do GAJOP, o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Centro de Cultura Luiz Freire, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, e o Centro das Mulheres do Cabo. O Brasil atingiu em 2022 o patamar mais baixo no número de mortes violentas desde 2011, quando o levantamento começou a ser feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 47.500 pessoas foram mortas no ano passado. Quase mil vidas foram preservadas em comparação ao ano de 2021. Mas os números continuam assustadoramente absurdos. No Brasil, a taxa de mortalidade é de 23,4 por 100 mil habitantes, enquanto que na maior parte dos países considerados desenvolvidos, esse número gira em torno de 5 por 100 mil habitantes, de acordo com dados do IPEA. Quando observamos o continente e a situação em relação aos países vizinhos, vemos que o Brasil tem a segunda maior taxa de homicídios da América do Sul, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. Professor Manuel, é muito bem-vindo, a gente agradece a presença de Edna Jatobá aqui conosco. Edna, obrigado pela participação aqui no nosso programa. Iniciamos, professor Manuel, a abertura aqui do programa com dados sobre violência urbana, mais especificamente homicídios. E aí, o tema do programa é a polícia que mata e a polícia que morre. A minha pergunta é, o que dizer sobre a polícia brasileira nesse contexto de violência urbana? Seja muito bem-vindo. Obrigada. A gente precisa entender qual a fatia desses números todos corresponde às pessoas que foram mortas em decorrência da atividade policial. E essa é uma fatia que vai na contramão da diminuição dos dados de homicídio. Enquanto os dados de homicídio, os números de homicídio, eles vão decrescendo, especialmente nos últimos 4, 5 anos, existe um aumento do número de mortes praticados pela polícia. Então, só em 2020, esse número chegou a quase 6.500 pessoas no país mortas pela polícia, uma média de 17 pessoas por dia. Então, existe aí um descompasso e uma preocupação, especialmente da sociedade civil organizada, com esse aumento da letalidade da polícia. A gente entende que a polícia é uma força do Estado, que ela, numa última instância, ela pode cometer um excludente de ilicitude, tirar a vida de alguém, se essa pessoa estiver oferecendo um risco a um terceiro ou ao próprio trabalho da polícia. Mas nessas circunstâncias que são muito bem delimitadas, né, na Constituição. Inclusive, houve uma tentativa de ampliar esse instituto do excludente de ilicitude, ou às vezes de diminuir a possibilidade de investigação, como a gente viu também no período anterior com o pacote anticrime, e iniciativas que ainda tramitam, né, no Congresso com relação a esse tema. Então, é um tema que preocupa porque a gente não pode dizer que temos uma sociedade com baixos números, mesmo que eles estejam diminuindo, números de homicídios e mortes violentas intencionais, mas nos preocupa sobretudo porque temos uma polícia que, em vez de estar garantindo a vida das pessoas e protegendo a vida das pessoas, ela está sendo responsável por um aumento progressivo do número de pessoas que têm sido mortas em decorrência dessa atividade. Professor Manuel Moraes, as forças policiais, elas não surgem ao acaso, né? E o comportamento de indivíduos policiais também não. Quando a gente observa o comportamento historicamente evidenciado, né, da polícia no Brasil, o que é que explicaria o comportamento, o modo de operar da polícia brasileira? Em primeiro lugar, como você disse, né, o prazer está com Jatobá aqui porque representa o GAJOP, que é uma entidade que tem história nesse campo, tem publicações, tem uma experiência incrível, não só no Brasil como internacionalmente, né, reconhecida. Veja, nós temos uma esquizofrenia na segurança pública, sabe, Juliano? O modelo constitucional, ela criou uma coisa meio que artificial e sem coordenação, porque na prática a ditadura militar incidiu sobre a doutrina da segurança nacional e a ideia de um inimigo interno.
Então, as PMs, elas são preparadas para reprimir, conforme elas são orientadas pelo Exército, porque elas são forças auxiliares do Exército. Então, veja que se você tem um Exército que tinha uma vontade, né? As forças militares apoiaram o governo anterior, e existia uma filosofia por trás desse governo, né? De militarização da sociedade, né? Militarização do Estado, essas polícias se sentiram, digamos assim, responsabilizadas pelo governo. Portanto, essas milícias, elas recuaram suas operações. Isso é uma das hipóteses da redução de violência nesses últimos anos, porque as milícias se entenderam parte do processo de hegemonia no governo federal. Então, eles recuaram. E nos últimos meses, tendo em vista que não foi conseguido o golpe de Estado que pretendiam dar, não é? Eles agora estão com toda a força na periferia, e isso sem nenhum tipo de controle. O governo federal não tem menor controle sobre as polícias militares, que é uma herança da ditadura, e as polícias civis não têm contingente para investigar o nível de violação que pratica as PMs. Então a gente tem uma equação que não fecha. É uma equação da impunidade, é o que nós temos na segurança pública. Agora, Edna, a impressão que se tem é que quando um debate como esse que estamos, né, fazendo aqui, ele é levantado, quase que imediatamente há uma certa resistência, uma tentativa de interditar o debate ou de estigmatizar a crítica que é feita ao Estado que age fora da lei. Você percebe, você que atua diariamente com isso, imagino que percebe isso, né, de uma maneira mais evidente do que, por exemplo, eu, né, que sou jornalista e acompanho eventualmente. Conta pra gente como é que é trabalhar nesse papel, né, de se fazer a crítica ao Estado, ao comportamento do Estado e, mais especialmente, ao comportamento das forças policiais. É um trabalho difícil, mas a gente tem que prestar atenção no seguinte: a gente não está fazendo uma crítica ao Estado, a gente está fazendo uma crítica para aperfeiçoar o funcionamento do Estado. Porque quando a gente está criticando o policial que ele age fora da lei, a gente já está dizendo que ele não age em consonância com os princípios do Estado democrático de direito. Então não é uma crítica ao Estado, mas isso sempre fica um conceito, né, em disputa, infelizmente, no campo da opinião pública como um todo. E quando a gente coloca assim, sobre o aumento da letalidade, diminuição da letalidade, o que é que a população quer saber? A população, especialmente nos últimos anos, ela foi estimulada a acreditar que se a polícia está matando mais, ela está trabalhando mais e ela está garantindo mais a segurança. Percebe como isso é uma engenharia, né, muito maldosa, né, de muito mau gosto para conseguir disputar a opinião pública nesse sentido. E o que a gente percebe é que, voltando um pouco na discussão que o Manuel trouxe, das milícias elas terem cumprido um papel no outro governo por conta da responsabilização, também existe um fator que a gente não pode deixar de levar em conta para a diminuição dessas mortes, desses homicídios nesse último período. Que uma coisa que também está fora do controle do Estado, que são os pactos entre as facções e os grupos faccionados, né? Então, esses grupos, para eles conseguirem operar de maneira mais eficiente, aumentando seus lucros, eles precisam diminuir a mortalidade, eles precisam diminuir a presença da polícia nos territórios. Então, isso também acaba diminuindo o número de homicídios. Estou dizendo que isso é uma política pública, que a gente deve apostar, né, nesse campo, de jeito nenhum. Da mesma maneira que eu estou dizendo que a gente não deve apostar na diminuição dos homicídios para a população como um todo a partir do trabalho de maus policiais que vão para matar pessoas e não protegê-las. Então, é um tema difícil, mas a gente tem que apostar também em quais são os nossos argumentos de convencimento da população do quanto é necessário que se tenha uma polícia que age dentro da lei. Talvez a população ela não esteja sensibilizada para esse tema, porque a polícia age fora da lei com um determinado grupo social, que são dos territórios mais criminalizados e, na maioria das suas vezes, pessoas com a cor da pele preta. Né? São as pessoas da população negra, portanto, pessoas pretas e pardas, que estão mais suscetíveis a ser mortas em decorrência da atividade policial. No próximo bloco, a reportagem de Álvaro Torres conta uma história real e mostra dados que contextualizam esse cenário de violência policial a partir da perspectiva de quem atua no combate ao crime. É daqui a pouco.
Estamos de volta com o segundo bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição traz o tema Violência Urbana, a polícia que mata e a polícia que morre. E a gente abre esse bloco com reportagem de Álvaro Torres. Vamos conferir. Na noite de 14 de setembro, 2 policiais militares foram mortos em uma troca de tiros após serem acionados para uma ocorrência na localidade conhecida como Beco do Jacaré, no bairro de Tabatinga, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. No tiroteio, o soldado Eduardo Roque Barbosa de Santana e o cabo Rodolfo José da Silva, ambos do 20º Batalhão, morreram no local. Um adolescente e uma jovem, então grávida de 7 meses, ficaram feridos. Após esta ação, outras mortes aconteceram durante a madrugada, envolvendo parentes do suspeito de matar os PMs, Alex Silva, conhecido como Samurai. Ele perdeu a mãe, a esposa e 3 irmãos. No dia seguinte, Alex atirou contra alguns repórteres e foi visto andando pelas ruas do bairro. Em seguida, um grande comboio policial foi atrás dele até uma área de mata, onde foi localizado e executado em uma nova troca de tiros. 3 policiais foram feridos neste confronto. À tarde, a governadora Raquel Lira determinou o início de processos investigatórios. As investigações ficaram a cargo do Grupo de Operações Especiais, o GOI. Ao todo, são 4 diferentes processos criminais que apuram o caso. Um caso que é complexo, pois envolve circunstâncias e fatos que só demonstram que a violência está rondando e ameaçando a vida tanto da população quanto dos agentes de segurança. A advogada dos feridos na chacina responsabiliza o Estado pela falta de preparo adequado da Polícia Militar em ocorrências como a ocorrida em Camaragibe. A polícia ele não puxa esse gatilho sozinho, tá? O Estado é quem puxa esse gatilho antes do próprio policial puxar. Por quê? Porque o Estado que não prepara o seu funcionário, ele está suscetível a isso acontecer. Eles colocam a vida deles em risco e colocam a vida de pessoas inocentes em risco. Esta não é a primeira vez que o despreparo da Polícia Militar é posto à prova. De 2021 para cá, outros 2 casos de grande repercussão também abordaram a importância de reavaliar o treinamento e a preparação mental dos agentes, como destaca Aline Maciel. É importante que o governo do Estado ele invista em treinamento para a Polícia de Pernambuco, que ele invista em tratamentos psicológicos e psiquiátricos, porque acredito que não é fácil lidar com a violência urbana. A polícia ela é necessária no Estado. A polícia ela é importante para defender a sociedade, mas a gente precisa de uma polícia preparada. E quem prepara essa polícia? O Estado. O Estado apenas anunciou investimentos no setor como um todo, no fim de julho, com a criação do Juntos pela Segurança, o sucessor do Pacto pela Vida. Em setembro, a Secretaria de Defesa Social fez uma escuta pública online para traçar planos na área. A maior reclamação coletada dessa escuta foi sobre as delegacias de violência contra a mulher. Em âmbito nacional, Pernambuco é um dos estados mais violentos do Brasil no primeiro semestre deste ano, segundo o Anuário de Segurança Pública. Entre janeiro e junho, foram mais de 1.700 mortes violentas no estado, ficando atrás apenas da Bahia e Rio de Janeiro. O Cabo de Santo Agostinho é a 5ª cidade mais violenta do país, ficando atrás de 4 cidades baianas: Jiquié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho e Camaçari. Professor Manuel Moraes, Edna Jatobá, uma pergunta pegando, o gancho também do que Álvaro trouxe nessa reportagem. Como distinguir, e aí também pensando a partir da opinião pública, maus policiais da instituição polícia? Bem, como distinguir é muito simples. Os policiais que agem dentro da lei e os policiais que agem à revelia da lei. Então, esse é um critério básico, não é um critério sofisticado e é muito fácil de entender. Quando o policial ele vai para uma operação ou uma abordagem, ele tem limites para realizar aquela situação. Então, se ele age fora desses limites, ele não está agindo em consonância com o que diz a lei, então ele está fazendo o trabalho errado.
Ele está fazendo um trabalho que não é a serviço da população. E isso que a gente precisa prestar muita atenção. Então, também é importante entender que isso é um setor, né? A gente tem uma cultura da polícia militar, como bem colocou e bem pontuou o professor Manuel, que é uma cultura autoritária, né, que a gente vem a partir do critério da disciplina e da hierarquia na nossa avaliação de uma organização que atua nesse campo na sociedade civil. A gente é contra a militarização das polícias, a gente queria avançar, fazer uma transição para uma polícia que não fosse militarizada, porque vou trazer também, fugir rapidinho e trazer a história de Itambé, de um rapaz que estava protestando contra o aumento da violência na sua cidade e ele foi atingido por um tiro de bala de borracha por um policial na altura da virilha. Depois de um mês ele morreu. E aí o policial teve toda essa questão lá da apuração de como foi, e um policial, o superior dele, mandou ele atirar. E aí o que acontece quando um policial sabe qual é a lei, mas um superior manda ele atirar e ele está no regime de hierarquia e disciplina? Que decisão ele vai tomar? Então está muito programado, a gente sabe quais são as respostas. Então a gente precisa entender como essa cultura da militarização ela vem na contramão do bom trabalho da polícia, de uma polícia eficiente e da polícia que não combata e não faça guerra a um inimigo interno, mas que proteja as pessoas e que a gente tem agora uma polícia preparada para a guerra, como bem pontuou de novo, especialmente para a guerra às drogas. E como diz um grande amigo meu da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, não se faz guerra às drogas, se faz guerra às pessoas. Você não atira no pé de maconha, você não atira no pacote de cocaína, você atira nas pessoas que consomem drogas, que eventualmente comercializam. Então, o critério é muito simples, é o que está dentro da lei e o que está sendo apresentado à revelia da lei. Professor Manuel Moraes, ainda dentro dessa perspectiva, né, de trazer algumas ferramentas, digamos assim, para que quem está nos acompanhando, ou então quem nos acompanha que tem pessoas conhecidas que, né, demandam, digamos assim, esse debate, a gente percebe também muito disseminado no senso comum uma tentativa de, quase que de maneira automática, atrelar quem levanta esse debate, ou quem faz, ou quem reivindica uma polícia que trabalhe dentro da legalidade, como se fôssemos defensores de bandidos, né? E isso é muito compartilhado, né, no senso comum. O que o senhor diria em relação a esse tipo de argumentação, quando se diz está criticando a polícia, está defendendo o bandido? O que dizer numa situação como essa? Como disse Edna Jatobá, é um desconhecimento da questão constitucional dos direitos humanos, da defesa da dignidade humana, que no fundo atinge a integridade de todos nós. Porque essas operações policiais, como bem disse Edna, são direcionadas para a população pobre, periférica, mas o tiro pode sair pela culatra. A população de periferia também reage. E nessa reação você pode ter uma crise social sem proporções. E não tem polícia para conter a população indignada. Isso são fenômenos globais, não são fenômenos locais, que mostram que se você não tiver um processo de democratização da segurança pública, você corre o risco de uma sociedade entrar em colapso. Veja, o governo anterior propunha a privatização, que é a lógica neoliberal da segurança pública. Arme-se, né? Vá fazer treinamento de CAC, vá se integrar em um clube de tiro. E aí a população civil, né, de boa fé, foi fazer isso. E não são poucos os casos que já se começa a mostrar, né, os indicadores, que parte desse armamento municiou essas milícias, municiaram os traficantes, armas de grande calibre foram parar em grupos de extermínio, né, e ações desses grupos de narcotráfico. Então, na verdade, ou nós temos um planejamento e gestão, e esse planejamento e gestão e segurança pública simplesmente não existe, Juliano. A gente está lidando com uma área de política pública que não tem política pública. Você tem uma lei nacional, que é o SUSP, que foi literalmente abandonada pelos estados e pela União. Então, a gente precisa realmente começar do zero. É uma área que não tem transparência. Você não sabe quanto que se gasta, quanto se investe. Então, há muita pirotecnia, né? Você compra um blindado, veja, para atuar numa comunidade. Então, você já reconhece que a polícia não consegue entrar se não é cercado a um blindado. Quer dizer, esse é o tamanho do Estado que nós queremos? Não, o Estado de Direito é um Estado que integra a sociedade, veja. Nós defendemos a ideia de uma justiça cidadã, de uma segurança pública cidadã,
E essa ideia de cidadã em segurança pública compreende que quem faz segurança é a sociedade, não é o Estado. O Estado é parte do processo de segurança pública. A gente vai estourar um pouquinho esse bloco, mas só para encerrar essa sequência, digamos assim, de argumentos que com muita frequência circulam no senso comum. E aí eu passo agora a bola para a Edna perguntando o seguinte, e aí pela sua trajetória eu suponho que você já vivenciou casos desse tipo e teve que trazer algum tipo de informação nesse sentido. O que dizer quando alguém argumenta assim, estão prestando assistência à família do bandido enquanto que a família do policial está sem assistência, vocês dos direitos humanos não prestam assistência às famílias dos policiais. O que é que você costuma responder quando alguém levanta um argumento desse tipo, Ed? Olha, infelizmente a gente vive numa sociedade violenta em que pessoas da sociedade cometem crimes, atentam contra a vida de outros e elas têm o rigor da lei para que seja aplicado. Agora, é inadmissível que o Estado, que é o ente que deve garantir a segurança, ele seja violador de direitos humanos. Então, é de se esperar ou não sei se de se esperar é a palavra mais certa, mas na ausência de outro, que essas pessoas elas pratiquem seus crimes e elas tenham um sistema de justiça para responsabilizá-las. Agora, e quando quem pratica o crime é o Estado? E quando a morte veste farda, que é até o tema de um documentário que a gente fez? Quem é que vai garantir a responsabilização? Então, quando a gente está dando auxílio, assistência jurídica à família daquela pessoa, primeiro a família ela não praticou aquele crime, ela teve muitas vezes um ente querido que foi morto em circunstâncias que até pode não ter sido por via de algum crime. E outra questão é quando a gente presta assistência também à pessoa que foi presa. Isso não é nenhuma ilegalidade, né? A pessoa ela tem direito à assessoria jurídica. Então, quando a gente presta essa assistência, é entendendo que ela precisa ser apresentada ao Estado, mas dentro de algumas garantias legais de preservação da sua vida, da sua dignidade. Quando essa pessoa ela vai presa, ela perde o direito de ir e vir, né? Mas ela não perde os demais direitos, a saúde, a educação, a assistência religiosa, ela tem ainda os seus direitos garantidos e é nesse sentido que a gente faz essa discussão. No próximo bloco tem o quadro Fala Povo. Alex Souza perguntou: qual é a visão que você tem da polícia? É daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre violência urbana, a polícia que mata, a polícia que morre. Agora é hora do quadro Fala Povo, com Alex Souza. No Brasil, a violência é um desafio constante enfrentado por toda a sociedade. Os índices do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontam que cerca de 173 policiais foram assassinados no ano de 2022. Por outro lado, quando olhamos para a população, os índices têm sido ainda mais alarmantes. Dados do Fórum apontam que 6.430 pessoas morreram pelas mãos da polícia, sendo 99% das vítimas homens e 83% negros. Por isso, o Fala Povo de hoje quer saber: qual é a visão que você tem da polícia? Eu acredito que existem algumas falhas no plano de organização da atuação da polícia. Acho que algumas áreas da cidade, por exemplo, são descobertas dessa ampla atuação da polícia e isso fica mais focalizado em áreas específicas da cidade. A visão ampla que a gente tinha de que polícia vai me proteger, a gente sente o medo de ser julgada pela cor, pelo status social. Pelo lugar de onde eu vim, de onde eu cresci, era para ter me passado uma sensação de segurança, né? Mas agora eu sinto medo de alguma coisa acontecer. Então vamos continuar aqui o debate sobre, de uma maneira geral, a visão que as pessoas têm da polícia, né? Edna, de que maneira você avalia a visão que se tem da polícia e aí das forças policiais em geral, né? A gente acaba falando muito mais da polícia militar, mas não somente da polícia militar, pensando da força policial, ou seja, o Estado nesse papel coercitivo. Olha, a gente luta para que a polícia seja uma instituição respeitada, porque a gente precisa que tenhamos uma boa polícia para garantia, inclusive, dos direitos humanos.
Mas, pelos debates recentes, pelos acontecimentos recentes, eu acredito que a sociedade tem problematizado mais essa imagem da polícia, especialmente quando a gente fala dessas operações escudo, operações vingança, que são os casos das operações que acontecem oficiais ou oficiosas quando acontece a morte de um policial. Então, isso tem sido debatido na sociedade muito a partir dos casos recentes. O que tem acontecido na Bahia, o que tem acontecido no Rio de Janeiro, o que tem acontecido em São Paulo, no Guarujá, mas também o que tem acontecido em Pernambuco, a exemplo de Camaragibe. Então, eu fico muito curiosa para entender como tem sido a reação das pessoas, né, de maneira mais ampla, a essa situação que aconteceu em Camaragibe. Porque, primeiro, a gente não pode dizer ao certo se aquele crime da morte das 6 pessoas da família do atirador foi praticado de fato pela polícia. Isso são as investigações que vão determinar. Mas o modus operandi, a gente já pode dizer que existem muitos indícios para que essa seja uma linha de investigação. A população concorda que a polícia, depois da morte de 2 policiais, que lamentamos também, não é isso que queremos, a morte de policiais, toda a vida, né, deve ser protegida, mas a população ela quer que, depois que aconteça a morte dos policiais, exista uma operação ou exista uma situação de chacina, que inclusive se expanda para a família da pessoa que atirou na polícia. E existe ambiente na nossa sociedade, de acordo com isso, me parece que não. O que eu tenho visto é uma reação, inclusive nas redes sociais, nas ruas, nas rodas de discussão, com relação a esse tipo de situação. E uma coisa curiosa, nesse caso de Camaragibe, qualquer lugar que você prestar atenção, de onde esse assunto tenha saído, todas as pessoas cogitam que essa chacina foi praticada pela polícia. Então, é importante também que esses episódios lamentáveis, desastrosos e tristes, eles sirvam para que esse debate aconteça e que a gente também possa aproveitar esse momento para avançar em uma política que determine melhor qual o papel da polícia e qual o papel das operações policiais nesse sentido. Professor Manuel Moraes, na medida em que esse debate amadurece, né, e de fato se transforma em medidas formais, através do Estado, que vai desde a formação, né, do policial até uma melhor condição de trabalho no seu dia a dia e condições, sobretudo, psíquicas, né, que a gente observa também em muitos casos nesse sentido. O quanto isso acaba por beneficiar também o indivíduo policial, porque a impressão que eu tenho, é isso que eu queria compartilhar com o senhor, é que, de certa forma, os policiais perdem isso de vista, que esse debate avançando é sobretudo benéfico para a sociedade, mas também para o indivíduo, para o coletivo, mas também para o indivíduo policial. É por aí o quanto o amadurecimento desse debate acaba por beneficiar a própria polícia, o próprio policial. Eu acho que você tem razão, inclusive eu acho que a gente vinha no crescimento da consciência do soldado, principalmente do soldado, aquele da ponta, que participou de 3 greves gerais no Brasil. Veja, depois de 3 greves da PM, os soldados eles estavam avançando, inclusive incorporando a ideia da desmilitarização. Já não era mais uma coisa assim, os policiais, até uma certa média, né, até sargento, eles já entendiam que a desmilitarização era importante. Mas aí, nos últimos anos, veio a Lava Jato. E a Lava Jato, junto com ela, veio uma visão que a gente chama, né, de direita radical, uma visão de mundo militarizada, não é? E essa visão de mundo contaminou de forma muito radical esses policiais, que também assumem uma identidade, paradoxalmente, muito ligada a segmentos evangélicos, que é muito interessante esse fenômeno, né? Quer dizer, é um autoritarismo que também se reveste numa visão medieval, de compreensão do seu papel na sociedade. Então, como na Idade Média não tinha democracia, a democracia é fruto do iluminismo, que é um processo de separação da igreja do Estado, nós estamos vivendo uma espécie de pré-iluminismo na segurança pública, entende? Ou seja, nós temos cruzados. Alguns policiais hoje se entendem como cruzados contra essa guerra, que ora é as drogas, ora é contra o mal. Mas o mal é um abstrato que ele ganha recursos por apreensão, ele ganha recursos do Estado, prêmios do Estado por operar essas ações.
Então, na verdade, o Estado precisa se abrir. A gente precisa, efetivamente, os meios de comunicação, a academia tem um papel importantíssimo, Juliana, porque os próprios dados de segurança pública não tem, você não tem consistência dos dados a nível nacional. Né? Não existe uma unidade dos dados de coleta de CVLI a nível nacional. Veja, é um crime contra a própria estatística, né? Então, tudo em segurança pública está para ser construído. Agora, uma coisa a gente precisa dar um basta. Eu vi meus alunos, a partir desse massacre que aconteceu em Camaragibe, desesperados. A realidade da comunidade concreta é de desespero, é de silenciamento, é de sem saber onde socorrer. Então, qual era a resposta que o Estado devia dar? Reafirmar os mecanismos de direitos humanos. Nós não temos outra opção que não o Estado Democrático de Direito, que não a Constituição. Então, era importantíssimo que a União já apresentasse um Plano Nacional de Segurança Pública, que construísse e fortalecesse um Conselho Nacional, que já existiu em conferências anteriores, uma única conferência, né, de segurança pública. Só houve essa conferência. Havia uma ideia de um CONASP mais robusto, isso foi, infelizmente, abandonado. Então, nós não temos nenhuma política nacional, nós não temos nos estados políticas efetivas, e o que a gente tem é o aparato policial aumentando sua letalidade, porque ela ocupa esse espaço. A mesma coisa que acontece na Idade Média. Quando não existe democracia, impera o medo, ou seja, o medo de Deus, que você ocupa por conta do Estado, ou seja, a ausência de uma opção, né? Que é exatamente onde veio o iluminismo. Vamos trabalhar a separação de poderes, vamos trabalhar um tribunal constitucional, vamos trabalhar o direito. Veja, o direito surge desse debate. O direito moderno é resultado dessa construção, nessa arquitetura que fortalece a democracia. Agora, se a gente não acredita na democracia, a gente não vai acreditar na polícia. No próximo bloco tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando os nossos convidados respondem uma pergunta feita por você que acompanha o programa. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema violência urbana, a polícia que mata e a polícia que morre. Agora a nossa convidada, Edna Jatobá, e o professor pesquisador Manuel Moraes, respondem uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É a hora do quadro Educar para os Direitos Humanos. De acordo com o relatório mais recente do Instituto Fogo Cruzado, até setembro de 2023, a região metropolitana do Recife teve um aumento de 57% dos tiroteios durante ações policiais. Mas, se como diziam os titãs, que ela existe para te ajudar e proteger, e ao mesmo tempo pode te parar e te prender, para quem, afinal, é a polícia? E é exatamente essa pergunta do estudante de jornalismo Eduardo Leite. É possível pensar concretamente em uma polícia em nosso país que proteja a vida do cidadão de forma humanizada e respeitosa, como vemos em outros países? A gente agradece ao estudante Eduardo Leite pela pergunta. E aí eu já passo a bola para vocês. É possível pensar numa polícia nesses moldes? Olha, eu tenho que acreditar que sim, né? Senão a gente não estaria disputando essa ideia, essa necessidade no conjunto da sociedade. Basta pensar, vou pegar de novo o exemplo da guerra às drogas. A maneira como a polícia empreende a guerra às drogas em determinados territórios é diferente de como ela empreende a guerra às drogas em outros territórios. Então a gente tem uma polícia preparada para caçar jovens, pobres, pretos, usuários de drogas, com tiro, com violência, né, muitas vezes com mortes dentro de algumas comunidades e recuperando a quantidade irrisória de drogas. E a gente tem uma polícia que atua fazendo grandes apreensões de drogas em outros territórios sem disparar um tiro. Então, é possível uma atuação da polícia sem ser essa violenta? É lógico que é possível e não precisa ir para outro país. Você vê, dentro de Pernambuco, é só você mudar o CEP.
que você consegue ver a atuação da polícia como é diferenciada. O que a gente não pode ter é uma polícia que mate as pessoas, que pratique violência, que pratique corrupção, que pratique o medo dentro de alguns territórios contra determinadas pessoas. A gente não quer que essa régua seja levada para o conjunto da sociedade. Eu quero que a outra régua da polícia que consegue apreender grandes quantidades de drogas com investigação, com preparo, sem disparar um único tiro, consiga que essa seja a régua de uma atuação da polícia e não a atuação que a gente tem no conjunto maior, né, das situações que a gente vem acompanhando. E se isso acontece, né, professor Manuel, eu volto para aquele ponto que a gente tinha abordado no bloco anterior. É bom também para o policial, né, a ideia de que quem atira também morre. E aí eu queria perguntar ao senhor, quer dizer, em que medida esse tipo de situação, né, uma polícia que mata, mas também morre, está associado àquela discussão que a gente, né, sempre procura trazer aqui no TV Direitos Humanos sobre esse processo de consolidação da democracia brasileira, dessa democracia tão frágil, o quanto isso está associado a esse processo, né, capenga, né, não realizado de democracia no Brasil. Você está coberto de razão. Veja, nós temos no país uma situação em que, como disse Edna, há um deslocamento, né, do Estado de Direito. Se a gente pensar na ciência política mais geral, a ideia de um Leviatã descontrolado. Porque o Leviatã é uma visão conservadora, o Leviatã é uma visão autoritária, porque Hobbes era um pensador autoritário, mas mesmo assim ele entendia que havia um corpo político, ele desenvolve uma teoria política. A pergunta é, qual é o projeto dessas polícias? Qual é o projeto dessa barbaridade, se não a barbárie? Então a gente está diante, a sua pergunta é muito importante porque ela não tem uma resposta, na verdade ela tem um apelo. Ela tem que repercutir na sociedade, como você muito bem faz como jornalista, né, provocando uma reação da sociedade. A sociedade está amorfa, ela não se percebe participando de um processo que é de grande violência. Veja, ela se protege, principalmente a classe média branca, que ela não é vítima, né? Então ela se sente protegida. Mas veja, voltemos a José de Castro, quando pensa o problema da fome. Ah, você acha que o problema da fome é só para as pessoas que estão com fome? Mas lembre que essas pessoas que estão com fome vão bater a sua porta. Então a mesma coisa acontece com a segurança pública. Se você não tiver um projeto de país, se você não tem um projeto de nação, se você não tem um projeto que integre as pessoas, o que é que você tem para integrar as próximas gerações? Você vai ter uma geração traumatizada, porque as crianças que convivem com caveirão, elas morrem mais cedo, elas têm problemas de ansiedade, elas desenham armas em dinâmicas. Existem escolas que, por conta de tiros, né, esses tiros perdidos, são escolas que fecham períodos letivos inteiros, porque não tem como a escola funcionar. E a gente vai deixar isso, a cidadania vai deixar isso. Isso não é pauta dos grandes debates eleitorais. Juliano, veja, é muito importante que a gente lembre que daqui a um ano vai ter eleições municipais no Brasil inteiro. Será que o tema da segurança pública voltará a ser um tema secundário? Nós vamos eleger pessoas que têm cargos de funções de políticos, controle social, mas não exercem essa função. Cadê o parlamento brasileiro debatendo o problema da segurança pública? Ou o parlamento dos estados ou dos municípios? Veja, esse debate parece que não pega. Não pega porque nós temos uma cidadania elitizada, né? A população de periferia não acessa os meios de poder, porque existe uma seletividade eleitoral. Para uma população negra chegar nos espaços de poder, é preciso toda uma série de lutas muito desigual a um branco. Então, veja, agora há pouco se tentou fazer uma reforma eleitoral que prejudicava o acesso à população negra e mulheres, do ponto de vista do acesso de recursos do fundo partidário. Então a gente tem um problema que você colocou muito bem, que é ou a população, a universidade, a sociedade civil, que já faz esse papel, né? A sociedade civil já está cansada de ter o papel de denúncia, mas a gente precisa avançar para o papel da proposição. Ou a gente para refletir, ou de fato nós estamos diante de uma situação de caos. E uma situação de caos é uma situação que devíamos estar muito atentos ao que ela pode provocar. E as experiências internacionais não são boas. Ao mesmo tempo, como você pergunta, só para concluir, existe experiência sim de retomada, existe experiências de políticas públicas, existe experiências de organização, de harmonização da polícia com o Estado. Mas só acontece isso quando a sociedade cobra do Estado esse posicionamento.
E o ambiente na corporação, você que está envolvida diariamente com esse debate, no contato com as forças policiais também, no contato com as pessoas que estão desassistidas, como é que você percebe, o que é que você nos diria sobre o ambiente diante dessa cultura, né? A gente está falando aqui de uma cultura política autoritária e uma instituição mergulhada nessa cultura. Tem espaço, você observa nesses tantos anos que você já vem trabalhando com esse tema, você percebe que há espaço para essa polícia mais cidadã, que preserva vidas e a sua própria vida, inclusive? De novo, prefiro acreditar que sim. Mas, retomando para o cenário político, a gente tem uma militarização que ele está dentro da polícia e a gente tem uma militarização dentro da política, que isso também é muito grave. Como é que essa militarização, o debate que chega da segurança pública nas altas casas legislativas, não é o debate de como a gente quer uma segurança cidadã, como a gente quer que a polícia se comporte, que as crianças possam assistir aula sem medo de bala perdida. O debate que chega é outro. O debate que chega é levado pela militarização também desses espaços, da quantidade de pessoas, de major, de coronel, de tudo, de delegado que está na polícia hoje, pautando um outro tipo de debate, que é o acirramento da população no sentido de combater a violência a partir de dar uma carta branca, um cheque em branco para a polícia. Então, isso também, agora trazendo um pouco para a sua pergunta, dentro da corporação. A gente tem um problema gravíssimo de saúde mental dentro da corporação, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, que não é tratado nem na esfera estadual, nem existe ainda um plano que dê conta na esfera federal. A gente também tem casos de assédio que vão desde o momento em que o policial entra para fazer a sua formação e que esses casos de assédio eles são uma tentativa de reprodução desses assédios na atuação da polícia. A gente teve um caso recente agora de uma policial que foi exonerada, a soldado Mirella, ela foi exonerada porque ela gravou um vídeo em 2021 pedindo socorro, dizendo o quanto ela estava sofrendo com os assédios dentro do ambiente militar. E ela foi exonerada porque ela gravou esse vídeo. Então, veja como a lógica, como isso impacta também na saúde dos profissionais que fazem. O índice de suicídio também, a quantidade de suicídio. A gente já teve caso aqui em Pernambuco de oficiais da Polícia Militar praticarem suicídio dentro da Secretaria de Planejamento e Gestão, né? Acho que foi 2010, talvez um pouco antes, não sei, mas por aí. Então, é interessante para a polícia, especialmente aquela polícia que trabalha na ponta, ela ter condições de desenvolver o seu trabalho da maneira mais segura possível. E a maneira mais segura possível não passa por essa guerra. O que é que o policial vai preferir? Fazer uma apreensão grande, de uma quantidade grande de drogas, sem disparar um tiro, com um trabalho de investigação dentro do rigor da lei, ou ele vai querer ir para dentro de uma comunidade, fomentar uma situação lá que termine com tiros, com pessoas baleadas, pessoas feridas, pessoas mortas, colegas mortos. Então, também é importante entender, agora, a gente não consegue captar esse sentimento do policial, porque eles não podem, a menina gravou o vídeo e foi exonerada. Então, a gente não consegue entender o que é que está acontecendo, porque existe essa blindagem da segurança pública que não é interessante que a população saiba o que está acontecendo. Não é interessante que a população tenha transparência nos dados. A transparência que a gente tem dos dados hoje, já concluindo, na segurança pública, é produzida pela sociedade civil. A tentativa de consolidar os dados sobre mortes violentas e intencionais de maneira nacional é feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Não é por uma agência estatal, é por uma organização da sociedade civil. A plataforma Fogo Cruzado é uma iniciativa da sociedade civil, rede de observatórios de segurança também. Então, percebe que não existe uma disposição do Estado para enfrentar esse debate, abrindo esses dados, dialogando também com quem está interessado em reverter esse quadro, que eu acredito que também é uma discussão que passa por dentro da polícia. Depois do intervalo, tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TV Direitos Humanos, que nesta edição fala sobre violência urbana, a polícia que mata e a polícia que morre. E aí, né, professor Manuel e Eda, nesse último bloco a gente faz resgata um pouco o que a gente discutiu até aqui
e pensa daqui para frente, né? O que é que a gente verifica em termos de horizonte. Professor Manuel, com base, e aí vou sugerir isso, né, que vocês, com base na trajetória de vocês, enquanto pessoas que trabalham diariamente, né, com a temática dos direitos humanos, a questão da violência, de que maneira vocês avaliam essa trajetória, né, nos últimos anos? E, a partir dela, o que é que vocês percebem daqui em diante? Há motivos para sermos otimistas, professor Manuel? Veja, eu quero ser otimista por conta da necessidade, como diz Edna, eu concordo plenamente, né? Nós somos otimistas porque defendemos o Estado de Direito, mas eu acho que a gente precisa superar a política dos governadores e governadoras, né? Quer dizer, a política dos governadores, eles se sentem também chefes do Estado maior, qual a polícia faz parte de toda uma estrutura de poder e de voto. Não é à toa que Edna disse no outro bloco, ela tem toda a razão, não existe por parte dos governadores o interesse de ter um Sistema Nacional de Segurança Pública, de informação sequer de segurança pública, porque os dados podem reverter negativamente para o seu governo. Então é por isso que eles não querem, porque querem controlar os dados. Então, enquanto a gente tiver essa política de segurança pública controlada pelos governadores, a gente não avança. Só vamos avançar se a gente tiver uma aliança, mas uma aliança muito forte, né? Eu diria até um pacto, uma construção política muito robusta, talvez até no que foi a Constituinte, né, que celebra 35 anos esse ano, o que foi o movimento de Constituinte para reconstruir o sistema ou tentar construir um Sistema Nacional de Segurança Pública com bases em controle social, políticas públicas, orçamento, planejamento e, evidentemente, democracia. Se não tiver esse processo que transcenda a política dos governadores, a gente não vai avançar, a gente vai viver seguidamente essa pirotecnia em segurança pública e muita gente, infelizmente, vai morrer. E antes de passar para a Edna para ouvi-la a respeito, professor Manuel, queria tocar um pouco nesse assunto que é a dimensão eleitoral. Isso. Não é? Que a gente observa quando determinados episódios ocorrem, governadores, sobretudo os governadores, se posicionam de maneira a reforçar esse posicionamento autoritário e, por vezes, fora da lei, né, das forças policiais. O quanto esse componente eleitoral ele interfere nesse cenário que dá a impressão que não tem solução, quer dizer, há tantos anos estamos imersos nisso. Esse é o grande paradoxo eleitoral, porque, veja, se você tem uma segurança pública tão violenta, como é que você tem, como diz Edna, a eleição de delegados com tantos votos e agentes da Polícia Militar com tantos votos? Acaba sendo rentável eleitoralmente. É paradoxal, porque a população, como ela está num ambiente despolitizado e medieval, como eu dizia anteriormente, a população acaba recompensando a população vê essas pessoas como anteparo. Uhum. Então eu vou procurar o delegado porque ele que vai soltar meu filho, eu vou procurar aquele comandante do quartel porque aquele que conseguiu controlar aquela facção, ou então tenho o problema das milícias, que são já a conexão entre essas forças policiais e a realidade da sociedade, porque eles fornecem gás, eles fornecem luz elétrica, internet, né? São uma empresa, as milícias são uma verdadeira empresa. Então a gente precisa ter, ou a gente se junta, universidade, repito, sociedade civil, Estado Democrático de Direito, né? E claro, quando eu estou falando superar a política, não estou dizendo que a gente tem que superar os governadores, não. Os governadores democráticos têm um papel importantíssimo nessa construção. Mas se não tiver eles e o Ministério Público, né, como garantidor da Constituição e dos direitos humanos, a gente não consegue avançar. Edna. E lembrando que a segurança pública, as medidas que se tomam na segurança pública, elas não dão resultado imediato. Elas dão resultado, geralmente, a médio e longo prazo. E o político ele tem 4 anos ali que ele quer mostrar alguma coisa. Então, ele vai tocar o terror para justificar alguma melhora em algum índice, enfim, mas aquilo não é sustentável. Então, a gente precisa entender, os governantes precisam entender que eles precisam tomar atitudes hoje que vão repercutir, talvez, no mandato do seu adversário. Mas que se a gente não tiver essa consciência, a gente vai continuar aumentando essa indústria de voto a partir da crise da segurança pública. E aí uma outra coisa que eu queria destacar é a necessidade do posicionamento do Ministério Público, assumindo a sua prerrogativa de realizar o controle externo da atividade policial. A gente precisa disso no conjunto dos estados. Em Pernambuco, graças a já as forças do universo, a gente, nesse ano,
começou a dar passos, né, nesse sentido, com essa nova promotoria do controle externo da atividade policial, mas a gente precisa chamar a razão, o papel do Ministério Público, e a gente precisa também entender o papel do desarmamento nisso, porque o quanto foi estimulado o armamento entre a população, e como bem colocou o professor Manuel, esse armamento escoando para os grupos criminosos e facções e etc., é um trabalho que é uma iniciativa que ela está reverberando agora, por exemplo, nos confrontos com a polícia. A polícia está encontrando cada vez mais os grupos criminosos muito mais armados do que antes, com armas muito mais potentes, que são escoadas desses grupos dos CACs. Então, é também a gente precisa atuar no desarmamento, de novo, da população, né, para conseguir diminuir o nível de armamento também dos grupos criminosos armados, para que a gente vá restabelecendo esse controle. Então, tem muita coisa para ser feita. E tem coisa para ser feita no nível municipal, embora o município não esteja diretamente implicado na segurança pública, mas ele está implicado na prevenção, no nível dos estados, com tudo que a gente já colocou aqui, do Poder Judiciário, mas também do Poder Central, né, do Poder Federal, induzindo e caminhando, conduzindo os estados para uma política de segurança pública que esteja atenta à democracia. O tempo da gente, infelizmente, terminou. A gente agradece, né, professor Manuel Moraes? Maravilhoso, Edna, foi, né, parabéns, muito bom. Agradeço novamente, Edna, pela participação. Professor Manuel Moraes, mais uma vez, né? Obrigado pela participação aqui no nosso programa. O TV Direitos Humanos é um projeto da Cátedra Unesco-Unicap de Direitos Humanos do Helder Câmara, produzido pelos estudantes de jornalismo do projeto de extensão EduComDH, Educomunicação em Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro de Cultura Luiz Freire e o Centro das Mulheres do Cabo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram e também no YouTube. Até a próxima!